A gente volta a falar então sobre os estragos causados pelas enchentes, principalmente em Canoas, que está seguindo ali ou tentando seguir um processo de reconstrução. Conversamos agora com o prefeito da cidade de Canoas, Jairo Jorge, que já aparece aqui comigo. Prefeito, muito obrigada pela participação. A gente sabe que é um momento muito difícil, que vocês estão trabalhando muito para ajudar a população a ser assistida minimamente nesse momento difícil no Rio Grande do Sul. Já começo perguntando para o senhor como é que está a situação dos abrigos em Canoas. E eu pergunto isso porque conversei com algumas entidades ali durante a semana que me mostraram ali uma preocupação sobre por quanto tempo essas pessoas vão ficar abrigadas, se elas estão realmente sendo assistidas, se as crianças estão passando ali pelo processo de monitoramento do Conselho Tutelar. Qual é a situação em Canoas, prefeito? Bem-vindo. Boa tarde, Juliana. Prazer poder participar, conversar contigo. Nós temos hoje, para ter ideia, são 82 abrigos, são 18.092 pessoas que estão abrigadas e nós temos 83.708 pessoas em 8.420 abrigos voluntários, são pessoas que estão alojadas, né? Estão em casas de parentes, amigos, instituições. Só para aí você ter uma ideia, são mais de 100 mil pessoas que hoje, isso dentro do aplicativo que a Prefeitura fez, fora o que eventualmente não tenha sido registrado. Mas isso mostra a dimensão da tragédia aqui na nossa cidade. Metade da cidade foi afetada pelas águas, são 70 mil casas destruídas, né? Ainda nós temos em torno de 3 metros, em alguns lugares 4 metros de água. A água está baixando, isso é positivo. Nós estamos fazendo aqui todo um cuidado com os abrigos, né? É claro que no momento, né, Juliana, naquele momento inicial, nós tivemos, por exemplo, a UBRA, que é uma grande universidade, hoje tem 6.350 pessoas, então é preciso um cuidado especial. Nós temos aqui uma atuação conjunta com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, também com o Conselho Tutelar, um acompanhamento, um monitoramento de todos os nossos abrigos. Hoje temos um trabalho essencial de voluntários, mais de 10 mil voluntários atuaram aqui em Canoas, e hoje eles são essenciais, né, e a minha gratidão a eles, seja na produção de alimentos, seja no acompanhamento, né, das pessoas, de assistência às pessoas. Nós temos equipes médicas, né, que estão atuando também. Em cada unidade dessas, nós temos uma equipe de profissionais que acompanha. É claro que a Prefeitura sozinha, né, não consegue absorver tudo isso. É muito importante a parceria com o governo estadual, e aqui nós temos uma parceria, né, com o governo federal também. Então, nós temos aqui uma parceria com a Conab, por exemplo, dando apoio a alguns desses abrigos. E, no caso da UBRA, uma parceria direta com o governo do estado aqui, que tem nos apoiado. Então, é claro que é uma situação difícil, Juliana, porque não é um prazo rápido. Normalmente, quando você tem uma inundação, a água vem e volta. Nós aqui, é importante que todos que estão nos acompanhando entendam, nós temos diques de proteção. Só que esses diques foram concebidos com a pior enchente que o Rio Grande do Sul tinha vivido, que foi em 1941. Então, eles tinham 5 metros de altura. Quando a água passou, chegou a 5,33 metros, extravasou. Ele passou por cima, Juliana, dos diques. Isso levou à inundação, inclusive ao rompimento de 2 diques. Ao extravasar, em 2 locais levou ao rompimento, e a inundação que você está vendo, as imagens que estão aí, é produto dessa inundação que resultou do rompimento dos diques. Só que quando você tem essa água dentro de diques, é como se fosse uma piscina. Então você precisa de motores, né? Nós estamos hoje na parceria com a Sabesp, são 8 motores potentes, com a Corsan, que é a Companhia de Águas aqui do Rio Grande do Sul, são mais 10, e a Prefeitura está alocando 31 motores de várias partes do Brasil e da Argentina para a gente retirar essas águas. Uma grande operação para que a gente possa retirar. Mas mesmo assim, talvez leve 30 dias. Veja, nós já estamos a 15. Então, você precisa de abrigos em condições para que as pessoas fiquem 45, 60, talvez até 90 dias em alguns casos. É importante porque é uma dúvida também do Brasil inteiro, né? Por quanto tempo as pessoas vão ficar abrigadas até que elas possam voltar ali para suas casas ou para estruturas provisórias onde elas possam aguardar um atendimento. Aí em Canoas, prefeito, a gente tem uma dimensão
de quais bairros a água já baixou. A gente acompanhou uma situação das pessoas voltando para suas casas, mesmo com uma situação ali de ter que passar por uma limpeza. Quais bairros estão numa situação de risco e em quantos as pessoas já podem voltar? Tem como fazer esse cálculo? Veja, nós temos alguns bairros que não têm diques, então a água entrou, obviamente, foi um dos primeiros lugares a ser atingidos, mas são os primeiros lugares também a ser retomados. Então, é o caso do bairro Mato Grande e bairro São Luís. Eles não têm diques de proteção, portanto, a água entrou e agora já retornou. No caso dos bairros Rio Branco e Fátima, e no caso dos bairros Harmonia e Matias, estou falando em grandes bairros, né? Obviamente que dentro deles tem outras localidades, tem outros bairros. Nessas grandes regiões, nós temos, né, esses diques. Então, nesse caso, é mais demorado. Já nesses bairros, a água já está refluindo e nós estamos fazendo todo um trabalho de limpeza. Agora, na segunda-feira, começa a operação limpeza, exatamente nessas regiões onde a água já está já recuando. Essa operação é necessária, Juliana, porque você tem que retirar todo o material. As pessoas perderam tudo, né? É importante compreender essa dimensão trágica, né? As pessoas perderam os móveis, perderam os eletrodomésticos, perderam os documentos, né? Perderam a memória, as fotos, né? O registro da vida de uma pessoa foi zerado, né? E todo o patrimônio que ela tinha foi perdido. Então, temos que retirar esse material, tem que ter um cuidado ambiental também, porque onde você destina isso para que você não tenha uma contaminação, né, do meio ambiente, então todo um cuidado ambiental. Nós teremos agora, a partir de segunda-feira, um investimento na ordem de 90 milhões, só para ter uma ideia do que é a reconstrução, o que significa o impacto, né? 90 milhões para, em 3 meses, serão 40 equipes simultâneas, são máquinas, equipamentos, profissionais, para que a gente possa fazer a limpeza da cidade. Só no conserto dos diques, nós vamos gastar em torno de 17 a 18 milhões e na alocação de motores, mais de 6 milhões e meio. Aí você vai vendo a grandeza, né? Para a recuperação dos prédios públicos, nós perdemos das 83 escolas, nós perdemos 41. Das 27 unidades básicas de saúde, nós perdemos 19. Nós perdemos um pronto-socorro, das 4 UPAs, perdemos 3. Perdemos os 4 CAPs, então você vê que esse conjunto de prédios, de recuperação, é mais de 200 milhões. Então, diante de tudo isso, é preciso, né, urgência, é preciso celeridade, é preciso ir ocupando também com cuidado, porque você tem também, os lugares ainda não tem água, não tem luz, então a prefeitura vai dando, digamos assim, orientações aos poucos para a vida ser retomada do lado oeste de Canoas. Queria falar com o senhor mais sobre reestruturação, mas fazendo uma pergunta rápida antes, qual que é a orientação para a população que está voltando em termos de saúde? Porque é uma população que vai se deparar ali com um cenário de uma casa completamente destruída, onde entrou essa água que é suja, que tem esgoto, que está coberta de lama. Qual que é a orientação nesse momento, prefeito, pensando que tem essas estruturas de saúde, ali, os postos de saúde, os hospitais, que também estão comprometidas? Tem que tomar alguma vacina, tem que tomar algum cuidado especial? Eu acho que o principal cuidado, né, o uso de luvas. Nós estamos preparando aqui também um kit limpeza. Né? Nós temos hoje uma central de distribuição só de material de higiene e limpeza. É preciso esse cuidado, mas nós vamos, quando começar a operação, nós vamos estar trabalhando também. Nós temos uma solicitação, parceria com a Petrobras, para que a gente possa ter esses kits para a população. É necessário, né? Vassouras, rodos, luvas, né? Desinfetante. Então, esse material é necessário. É preciso ter esse cuidado, porque nós estamos falando ali de água, né? Água parada. A questão da leptospirose é uma preocupação, então nós temos que ter esse cuidado na limpeza. Ainda tem um problema ainda que é o abastecimento de água, ou seja, essa região não tem água, né? Água potável, então nós vamos ter que fazer todo um esforço para a recuperação, porque como ela está do lado, o lado oeste, está exatamente às margens, né? Do Rio dos Sinos, do Rio Gravataí, do Delta do Jacuí, Juliana, era o lugar de captação das águas. E aí, quando ocorreu essa ruptura dos diques, a estação de tratamento de águas foi tomada. E ela está, agora que estão começando a reativá-la, ainda de forma parcial, apenas 1/3 dela vai entrar em atividade. Então, é esse cuidado, né? A gente pede cuidado, sim, no manuseio, na questão da energia também. Aos poucos, a energia vai sendo retomada, né? Nós vamos colocar também containers, né? Caçambas,
para que as pessoas coloquem os entulhos, né? Isso é importante, vamos fazer são 5.000 caçambas que serão utilizadas, mini containers, né? Para que as pessoas possam colocar esse material, evitando também a contaminação do solo, né? Porque às vezes tem algum material que está ali, se é jogado diretamente no solo, contamina. Então, todo um esforço, uma ação conjunta e muito cuidado, né? Porque as pessoas vão entrar, muitas vezes as casas estão em risco também, é um pedido que a gente faz. Casas de madeira, nós temos uma tradição aqui no Rio Grande do Sul do uso da madeira, né? Então muitas casas não suportam, né, esse período longo em contato com a água. Então é preciso ter cuidado ao ingressar na casa. Então tudo isso a gente está orientando, há um trabalho forte aqui em parceria a Defesa Civil da cidade com o governo estadual, com a Polícia Militar, a Brigada Militar aqui da cidade, do estado, parceria também com a Guarda Municipal aqui do nosso município. Então, é dessa forma que nós vamos também, aos poucos, ocupando, né, limpando, e a prioridade nesse momento é retirar as águas. Vocês estão vendo, né, as imagens aí, elas falam por si, né? A retirada imediata dessas águas com esses motores. Prefeito, essa foi uma semana em que a gente observou a construção ali de órgãos, né, para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul e de todas essas cidades, tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual. Queria entender qual foi a principal demanda que o senhor passou ali para o poder público nesse processo de ajuda e como é que isso pode ajudar também na reestruturação das empresas. Nós falamos aqui sobre reconstrução de hospitais, de escolas, de estradas, de moradias. E as empresas, como é que ficam? Conversei hoje pela manhã com o ministro Fernando Haddad, né? Eu coloquei exatamente isso para ele. Ele me disse que está. Ontem nós realizamos uma reunião envolvendo os prefeitos aqui do Rio Grande do Sul, o presidente Lula e os vários ministros, né? E hoje eu conversei com o ministro Fernando Haddad. Ele me disse que vai, porque a minha preocupação é também com a pequena empresa, com aquele, né, aquele trabalhador, aquele cidadão que tem uma MEI, né, uma microempresa individual, e o governo federal deve apresentar um conjunto de iniciativas prevendo essas várias situações, né? Eu coloquei ele que 40% do nosso parque industrial foi destruído, foi afetado, né? As empresas perderam os seus estoques, perderam suas máquinas, perderam as suas instalações. Então é difícil essa recomposição e é necessário que haja um olhar específico do governo federal para esse segmento. A minha maior preocupação e todo o nosso esforço junto com o governo federal e estadual está na questão da necessidade de recursos, né? É importante, Juliana, lembrar que nós vamos perder aqui, isso já está registrado, 8% da nossa arrecadação, nós vamos perder em torno de 179 milhões de reais de ICMS, pela redução da capacidade produtiva no Rio Grande do Sul e na nossa cidade. Veja, nós tínhamos custos, né? A prefeitura estava já com seus planos, seu orçamento, seus custos, e nós vamos perder talvez mais de 200 milhões envolvendo recursos próprios. Aqui na nossa receita própria, nos primeiros 15 dias agora do mês de maio, nós perdemos 80% da receita própria. Isso dá uma dimensão da crise. Quer dizer, além de você ter que gastar mais, eu mostrei aqui alguns custos, né, extraordinários que nós teremos, e teremos mais, né, nós estamos reduzindo a arrecadação. Então, uma preocupação é que haja alguma recomposição, como houve lá na Covid, né? Lembro que na pandemia nós tivemos uma recomposição de recursos, né? É uma catástrofe, né? E é talvez a maior catástrofe nessa área. Então, nós estamos colocando isso, recursos. Até agora, por exemplo, nós recebemos R$ 1.800.000 apenas. Isso é nada, né? Você imagina com todas essas dificuldades. Só para você ter uma ideia, nós já distribuímos aqui 31 mil cestas básicas, né? E beneficiaram aqui mais de 230 mil pessoas. Nós estamos recebendo muitas doações, recebemos 23 mil cestas, mas a diferença aqui é o que a prefeitura comprou. E tem que ser dessa forma, né? Recebemos aqui 12 mil cobertores, 5 mil colchões. Essas doações que vêm de todo o Brasil, elas são muito bem-vindas, né? Porque isso também ajuda a reduzir, né, esse impacto. Mas a nossa grande preocupação e o diálogo, e é importante que o governo federal esteja aqui, junto com o governo estadual, com os prefeitos, é essa capacidade de recursos para a gente poder atender a população que está desassistida e que hoje está vivendo esse drama, né?
Durante essa semana, ali pelo Ministério das Cidades, também pelo governo federal, houve falas das autoridades sobre um processo que os prefeitos estão enfrentando de dificuldade burocrática em relação a enviar esses projetos, porque a gente sabe que para que os recursos cheguem na ponta é preciso passar ali por um processo de documentação, de aprovação de projeto. Queria entender do senhor quais são essas dificuldades, onde é que está ali o ponto que pode facilitar com que esse recurso do governo federal realmente chegue para as prefeituras de uma maneira rápida. Veja, nós pedimos 53 milhões e recebemos a informação que será 5 milhões e 800, então não é por falta de pedido. A informação que eu recebi do secretário da Defesa Civil Nacional é de que isso será ajustado, que nós seremos atendidos. É essa confiança que eu tenho no governo federal, no presidente Lula, e a confiança que eu tenho também no governo estadual, no governador Eduardo Leite. Mas, na prática, os recursos, né, ainda não chegaram, mas eu acredito que chegarão. Eu tenho essa confiança pelo diálogo, né? Eu vejo que não é hora de disputa, não é hora de ficar puxando um lado para o outro, é hora de união. Vejo que o presidente esteve aqui já 2 vezes na cidade de Canoas, então eu acredito que é dessa maneira. Nós, fomos orientados, fizemos uma reunião com o ministro Pimenta, que é deputado federal, foi vice-prefeito de Santa Maria, deputado estadual, uma pessoa que conhece o Rio Grande do Sul, né, no detalhe, então é uma pessoa que conhece aqui a nossa região, e é muito importante que ele tenha sido escolhido para ter aqui um ministério, efetivamente, da reconstrução, porque você precisa interação com todos os ministérios. É uma crise que exige essa conexão, né, esse trabalho transversal. E nós conversamos com ele exatamente sobre isso. Um sinal que nós recebemos é que haverá, nós estamos apresentando, por exemplo, para as bombas, né, colocação de bombas. Falei aqui que nós vamos alugar 31 bombas. Foi dado sinal verde que nós vamos poder recompor esses 6 milhões e meio. A questão da reconstituição dos diques, que dá mais de 17, 18 milhões. Nós estamos apresentando um projeto para isso. A limpeza da cidade, que dá em torno de 90 milhões, nós vamos apresentar projetos. Mas é claro que isso, né, ainda está numa fase inicial. Mas nós estamos, sim, cumprindo de forma bastante rápida, porque tem que ser assim, nós estamos numa emergência e vamos fazer. Mas a expectativa é que os recursos venham, né, para que a gente possa administrar. Porque se nós estamos perdendo a receita, né, nós estamos, e já perdemos agora, e vamos perder mais em razão do CMS. Como nós vamos ter capacidade de reagir e atender as pessoas? As pessoas estão com fome, as pessoas estão com dificuldade. Mas eu vi na atenção, seja no governo federal, né, com o presidente Lula e com o governo estadual, com o governador Eduardo Leite, que há boa disposição, diálogo e sinergia, né, para a gente buscar a solução e recursos para a reconstrução das nossas cidades, em particular Canoas, que é a cidade mais atingida, Juliana. Nós conversamos com o prefeito de Canoas, Jairo Jorge. Prefeito, muito obrigada pela presença do senhor. Toda a nossa solidariedade para o povo aí de Canoas, para o povo do Rio Grande do Sul. E contem com a gente para esse trabalho de cobertura que também imagino que seja importante, para a gente mostrar o que está acontecendo no sul do país. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Só peço que os brasileiros ainda continuem nos ajudando. A gente precisa de cesta básica, precisamos de cobertores, de colchões. Eu faço esse pedido que é muito importante para nós. E continue nos ajudando. Muito obrigado.